Boa noite a todos que nos assistem via online. Em virtude das novas diretrizes estabelecidas pelo Centro Espírita Allan Kardec, estamos reunidos usando esse critério em colaboração com as normas de segurança da saúde pública. Enquanto perdurar este momento, vamos usar esse meio como precaução. Hoje, então, vamos, neste momento, recepcionar, em nome de Jesus, os nossos mentores. E lembrar que Jesus diz o seguinte: aonde estiver uma ou mais pessoas, aí estarei. Então vamos, neste momento, fazer uma profunda reflexão, prestar atenção nas palavras do Evangelho que será proferido após esse instante pela Gladys, e que os nossos mentores possam transferir a ela toda a possibilidade de ela nos transmitir o melhor possível da essência evangélica, para que possamos entender, usar no nosso dia a dia e, ao escutar, ficar melhor do que nós, a princípio, começamos a assistir. E que essa preleção possa nos dar a possibilidade também de nos melhorar, de nos harmonizar e de ter em nós esta gloriosa luz que pode nos dar essa possibilidade de a gente entender os nossos conflitos conforme as palavras de Jesus nos dá esta possibilidade como medicina espiritual para que possamos nos melhorar dia a dia. E quem vai nos dar é a Gladys, a nossa voluntária aqui do Kardec, que vai nos explicar o Evangelho de hoje, que vai nos dar essa possibilidade da gente entender melhor, conforme o enfoque espírita, o que Jesus queria dizer há 2000 anos atrás. A nossa gratidão a todos. Boa noite a todos. Em alinhamento às orientações recebidas, estamos dando continuidade à transmissão das preleções via online, proporcionando a participação de todos que buscam as orientações contidas no Evangelho. Que possamos aproveitar esses minutos para a nossa reflexão da noite. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? A origem dessa expressão, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, na realidade é uma afirmação que faz parte do Sermão da Montanha, proferido por Jesus, e que é o mais perfeito código de ética que o mundo recebeu. Gandhi afirmava: o Sermão da Montanha foi direto ao meu coração.
Foi graças a esse sermão que aprendi a amar Jesus. Se toda a literatura da humanidade se perdesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. As bem-aventuranças, assim chamadas por causa da palavra inicial usada por Jesus, em todas elas, fazem parte da relação das qualidades, virtudes e disposições necessárias a serem adquiridas por todos nós. Quem as exerce e se esforce para obtê-las, sem dúvida, será bem-aventurado, isto é, feliz pelos resultados alcançados. Na maioria das vezes, observamos que há um desconhecimento da origem dessa expressão e ela é utilizada de maneira completamente equivocada, na tentativa de desprezar nossos semelhantes, fazendo com que se sintam inferiorizados. Os pobres de espírito, a quem Jesus se referia, não são as pessoas desprovidas de inteligência e de grandes conhecimentos acadêmicos, mas sim os que são humildes e são pobres em orgulho, egoísmo e vaidade. São as pessoas que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas sim trabalham para a coletividade. Praticam a caridade e, por isso, o reino dos céus será delas. Mas o que é o reino dos céus? O reino dos céus não é um local, uma cidade, ou mesmo o céu material de nosso planeta, mas sim um estado de espírito que pode ser conseguido mesmo já nesta vida, com o conhecimento, entendimento e aplicação dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, o que deve ser um aprendizado contínuo. É a virtude da humildade que faz o homem reconhecer os seus erros e defeitos e a necessidade de melhoria interior. Ao dizer que o reino dos céus é para os pobres de espírito, Jesus afirma que não se alcança esse estado de espírito mais harmonioso e pacífico sem a simplicidade de coração. Mas ainda valorizamos excessivamente o que é material e as aparências. Valorizamos cargos nas sociedades, bens materiais, e os homens de ciência ou de grandes conhecimentos é que são considerados os ricos em espírito. Afinal, eles sabem tanto, não é? É claro que isso não é uma regra. Existem as exceções. Conhecemos muitos que, apesar de grande conhecimento que possuem, também não se esqueceram dos conhecimentos espirituais. Temos exemplos maravilhosos de pessoas que alcançaram grandes conhecimentos acadêmicos nas mais variadas áreas e que nos deram exemplo de simplicidade e humildade, como Albert Einstein, Albert Schweitzer e muitos outros. Mas, em geral, segundo as leis humanas, essas pessoas que detêm grandes conhecimentos recebem altas considerações, prêmios, destaques, cargos importantes e são consideradas e se consideram, muitas vezes, de forma equivocada, superiores à maioria de seus semelhantes. Muitas pessoas também acham que, para elas, as coisas divinas não fazem parte de sua atenção e acabam por negar tudo que possa estar acima delas e que foge de sua compreensão terrena.
O que leva essas pessoas a se recusarem a admitir um mundo invisível e um poder transcendental é o orgulho e a vaidade, que fazem com que não admitam a ideia da existência de algo que os faria descer do seu pedestal e lhes mostrasse que seu poder é passageiro e que sua existência aqui na Terra é transitória. Por essa razão, muitos desprezam o que não faz parte do mundo visível, que pode ser percebido pelos 5 sentidos da percepção material. Se consideram acima das verdades sobre o espírito. Afirmam que acreditar em espíritos é bom somente para as pessoas simples, e aqueles que levam a sério essas crenças são os pobres de espíritos. Que engano! Entretanto, o que quer que digam chegará para eles inevitavelmente um dia, e eles perceberão esse mundo invisível no qual não acreditam, e reconhecerão um grande equívoco no qual permanecem e permaneceram tanto tempo encobertos pelo véu do orgulho e da vaidade. E se formos olhar para nós mesmos, vamos verificar que muitas vezes nós nos apaixonamos exageradamente pelo nosso raciocínio, pelas nossas ideias, a ponto de infantilmente acharmos a nossa razão superior a de todas as outras pessoas. Queremos ter razão em tudo que pensamos, falamos e fazemos. E essa maneira de ser nos leva a ter um conceito exagerado, equivocado a respeito de nós mesmos, em detrimento das pessoas com as quais convivemos. Quantos julgamentos errados nós fazemos. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando a seu lado uma criança que ali estava entre os presentes, mostrando-a a todos, respondeu: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal qual acabo de dizer, é a mim que recebe. Em outra ocasião também, Jesus entrou na casa de um fariseu que tinha destaque na sociedade da época, para ali tomar uma refeição, e observou como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa. E como sempre fazia, aproveitou a ocasião para dar mais um de seus sábios ensinamentos, dizendo: quando forem convidados para as bodas, não tomem nelas o primeiro lugar, pois pode ser que entre os convidados esteja uma pessoa mais considerada que você, e o dono da casa seja obrigado a dizer: dê um lugar a este convidado, mas coloque-se em último lugar, a fim de que aquele que o convidou lhe diga: meu amigo, suba mais alto, chegue mais perto. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Esses ensinamentos de Jesus refletem o princípio da humildade, que ele não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida, e por isso concluiu como sendo bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele tomou uma criança como modelo da simplicidade de coração e que representa aqueles que não possuem nenhuma pretensão de superioridade e de infabilidade.
também nos ensina a nos colocarmos não no lugar de destaque e evidência em qualquer situação, demonstrando assim nosso orgulho, nossa prepotência, nossa vaidade. O reconhecimento verdadeiro sempre ocorre quando advém da autoridade moral que cada um vai conquistando, com seu esforço em conhecer a si mesmo e vencer as suas dificuldades. Temos inúmeros exemplos de pessoas que são grandes na espiritualidade, mas que, no entanto, quando estavam encarnados, ocuparam lugares simples, sem os destaques que geralmente o mundo oferece. Poderíamos citar inúmeros nomes: Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, certamente Chico Xavier. Todos nos deixaram um belíssimo legado de humildade, de amor ao próximo, a ser seguido. Quando apenas nos preocupamos com os títulos, a fama, a fortuna, não tendo mais nada em nossa bagagem, quando voltarmos à pátria espiritual, certamente nos sentiremos desprovidos de tudo, como um náufrago que tudo perdeu, até suas vestes. Possivelmente veremos em situações superiores àqueles que foram desprezados e espezinhados aqui na terra. Para o orgulhoso, tudo lhe é devido. O mundo está sempre em dívida para com ele. As amizades, as informações, os primeiros lugares, as honras, as prioridades. Se não pode ser atendidos como esperam que sejam, irritam-se. Ficam irados, sentem-se ofendidos. Reclamam de tudo e de todos. São pessoas difíceis de relacionamento, complicadas. Quase não se agradam. Querem pressa e perfeição para tudo. Sentem-se sempre credoras diante da vida. O prêmio deles é o mundo. A doutrina espírita nos mostra um aspecto bastante importante. Já temos conhecimento de que não vivemos apenas uma existência. Passamos por várias encarnações, através das quais vamos recebendo as lições necessárias à nossa evolução. Em uma existência, poderemos ocupar lugar de destaque. Em uma sociedade que nos servirá de escola, mas em outra poderemos nos encontrar em uma situação onde não haja nenhum tipo de destaque, para que possamos experimentar condições mais simples, mais humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vem nos lembrar da necessidade de se combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que nos levam a cometer graves erros contra o nosso próximo, contra nós mesmos e, consequentemente, para com Deus. O objetivo da nossa vida aqui na Terra só será atingido com a prática da humildade. Este objetivo é o aprendizado através das mais variadas oportunidades que a experiência reencarnatória nos oferece. Seja vivenciando os problemas, as dificuldades e mesmo as mais banais situações diárias. Lembremos-nos sempre que estamos sob a lei de ação e reação. A doutrina espírita também nos esclarece racionalmente a necessidade de combater o orgulho, nos demonstrando que, através das várias existências, tudo o que plantamos, nós colhemos como consequência dos nossos atos. A dor ainda é uma necessidade no mundo em que estamos. Mas a forma de passarmos por essa dor, somos nós que escolhemos.
Deus nos criou para sermos espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Nossa compreensão agora sobre quem sejam os pobres de espírito é outra, não é? São as pessoas que não querem ser tudo, não buscam só o seu destaque, trabalham pelos seus semelhantes, buscam o conhecimento, a riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano. Sentem que são carentes de maior espiritualidade e a desejam, e pedem sua aquisição com esforços e sentimentos sinceros. Não mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm, porque a modéstia é o seu distintivo. Os verdadeiros sábios são os que sabem que nada sabem. São os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém, pois ela é a alavanca de todas as grandes ações e atos de generosidade do ser humano, em qualquer área. Na filosofia, na arte, na ciência, na religião e, principalmente, na relação com seus semelhantes. Os humildes são simples no falar, sinceros, francos no agir. Não fazem ostentação do saber nem do que possui. São tolerantes. Calam-se perante as palavras bruscas, frente aos que se julgam donos da verdade e certeza. Suportam a injustiça, mas se alegram com a verdade. Não é a ignorância ou o acúmulo de conhecimentos acadêmicos ou a condição social que nos farão alcançar as virtudes tão necessárias ao nosso crescimento espiritual, mas sim os atos que praticamos através da caridade, do amor, do perdão, da aquisição dos conhecimentos espirituais que nos permite ampliar a nossa visão e nos faz ir em busca de horizontes mais amplos, além dos que avistamos. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra e que, frequentemente, são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Estamos vivendo um momento muito importante que nos chama a atenção, a responsabilidade que devemos ter para conosco individualmente e com o nosso próximo. Estão sendo oferecidos momentos de grande reflexão sobre como estamos nos conduzindo nessa vida. Vamos aproveitar para olharmos para nós mesmos e nos questionarmos com sinceridade. O que tenho transmitido aos meus semelhantes pelo meu exemplo são coisas boas, edificantes ou não? O que estou recebendo de meus semelhantes são boas coisas ou não? Tenho procurado fazer boas escolhas ou não? Estou utilizando os recursos de minha época de forma responsável ou não? Que contribuição estou dando para que o mundo se transforme em um lugar de fraternidade, paz, tolerância e amor? Tenho me esforçado para ser uma pessoa melhor na minha família, no meu trabalho, nos grupos que frequento? Momentos difíceis são um convite à reavaliação dos próprios atos e o fortalecimento por meio de preces, meditação e muita ação no sentido de superar, seja lá o que estivermos passando. É fácil? Para uns mais do que para outros.
porém é possível, se assim o desejarmos verdadeiramente. Em todos os momentos devemos buscar o melhor, pois nascemos para o melhor. Quando tivermos essa consciência e colocarmos em prática o nosso melhor, haveremos de progredir muito, individualmente e coletivamente. Às vezes, passam despercebidos por nós um novo jeito de fazer algo ou uma forma mais fácil de realizar uma tarefa qualquer. São maneiras de buscar a evolução, a perfeição, de buscar o melhor. É esse o propósito da vida. Que essa passagem do Evangelho nos sirva de estímulo, de incentivo, para que continuemos a fazer nossa transformação interior, combatendo nossas imperfeições que tanto nos dificultam a caminhada e nos impede de sermos felizes. Lembremos que o nosso Mestre Jesus é o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Tudo o que Ele nos ensinou, Ele exemplificou. Roguemos a Ele a oportunidade de estarmos sempre em sua companhia, pois Ele nunca se afastou de nós e nos ajudará em todos os momentos de nossas vidas, por mais aflitivas que nos possam ser apresentadas. Que Deus, nosso Criador, nos envolva em seu abraço de Pai amoroso. Agora aqui estamos mais serenos, depois de ouvirmos estas palavras esclarecedoras do Evangelho, vamos fazer a nossa vibração. A vibração, outra coisa não é que a emissão de pensamentos. Pensamentos e desejos de que esses pensamentos positivos alcancem aqueles a quem os dirigimos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre querido. E com o pensamento em Jesus, vamos emitir para os nossos familiares, os nossos entes queridos, um sentimento e um pensamento de paz, de perdão das ofensas, de tolerância com as diferenças entre nós, de amor. E vamos envolver cada um deles nesses sentimentos, a fim de que haja harmonia e paz em torno de nós. Ainda com o coração cheio desses bons sentimentos e envolvidos nesses pensamentos, vamos trazer à nossa mente aquela pessoa que sabemos que precisa de uma oração, que precisa da vibração, que precisa de uma ajuda espiritual. Pode ser que ela tenha nos pedido, mas pode ser também que não, que nós sabemos da sua necessidade. Vamos trazê-la ao nosso pensamento e vamos envolvê-la com muito carinho nesses mesmos sentimentos de amor e paz, perdão das ofensas, tolerância, a fim de que ela possa se recuperar física e mentalmente. Nós te agradecemos, Jesus, o teu amparo, a tua misericórdia
o Teu amor. E seguimos confiantes, otimistas, sabedores de que, amparados pelo Teu Evangelho, estaremos cada dia melhor. Sê conosco, Mestre querido. Nos abençoe sempre.